Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente depois desse recesso. Espero que vocês tenham descansado, aproveitado um pouquinho. Agora vamos voltar aí, né, à semana de estudos, começando com esse assunto que cai muito no Enem, que é razões trigonométricas. Novamente, meu nome é Beatriz, né, vocês sabem, sou uma das monitoras de matemática, e aqui estão os contatos caso vocês tenham alguma dúvida. Vamos lá, primeiro definir, né? As razões ou essas relações trigonométricas, elas são as divisões possíveis entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo. E aí eu lembro naquelas aulas passadas, o que é o triângulo retângulo, né? É justamente aquele triângulo que possui um ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, para ilustrar aqui, a gente tem esse ângulo reto, certo? Tem esse aqui também, mas que não vai formar esses triângulos retângulos, que vai formar são esses aqui que estão, né, rente ao solo do triângulo. Então, aqui temos dois triângulos retângulos. Um que é o ABA e o AAC, certo? Então, vamos lá. E essas razões, elas vão receber nomes, né? O famoso seno, cosseno e tangente. Vamos definir um pouquinho para a gente saber o que significa cada uma delas. Primeiro, né, só para ilustrar exatamente aqui o que é o triângulo retângulo e os lados que ele vai ter. A gente vai ter a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né, ao ângulo reto. Aqui está o nosso ângulo reto representado por esse quadrado com esse pontinho no meio. A gente não precisa dele para saber que o ângulo é reto. Normalmente já avisam na questão, ou enfim, vocês já vão saber só pelo quadradinho que eles colocam. E aí eu vou ter dois catetos, né? Tem um cateto aqui e um cateto aqui. O lado maior, que é justamente o oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. E aí, com isso, sabendo desses nomes, a gente vai ter as nossas razões trigonométricas, que são essas divisões entre esses lados desse triângulo reto. Então, o seno, ele vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, isso aqui, infelizmente, é muito decoreba. Vocês vão ter que lembrar o que cada uma dessas vai significar para poder resolver essas questões, certo? E aí, a gente vai ter essa tabelinha que também é outro decoreba do Enem. Isso aqui os meninos vão explicar mais na aula, no aulão do sábado. Mas isso aqui é só para vocês saberem, para a gente resolver essas questões, né? Que é o objetivo dessas aulas durante a semana. Que a gente exponha mais questões para vocês irem treinando durante a semana. E aí, os ângulos notáveis, eles vão ser 30 graus, 45 e 60. Então, é bom vocês saberem, porque a maioria das questões do Enem vão cair com esses ângulos, certo? E aí, se você souber exatamente qual é o seno, qual é o cosseno e qual é a tangente, você resolve muito mais rápido. E provavelmente, como é o objetivo do Enem, é necessário que vocês já saibam isso para a prova. Eles podem dar na questão qual vai ser o seno de 30, qual vai ser o seno de 45, qual é a tangente de 60, mas é uma das obrigatoriedades do aluno do ensino médio que sai do ensino médio sabendo esses valores de cabeça. Então, a gente vai ter uma musiquinha para lembrar disso. Você vai falar assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, coloca a raiz no 2 e no 3. Então, aqui, ó, tá a raiz quadrada em todos os dois, né, que são numeradores e nos 3 também. Tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Essa música vocês conseguem achar em qualquer página do YouTube. Enfim, só colocar música dos ângulos notáveis, que todo mundo acha que aprende assim. E é bem tranquilo de aprender, né? Vocês vão vendo. Só para repetir de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, coloca a raiz no 2 e no 3. Tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. E lembrar da sequência, né? Você tem que colocar tudo direitinho. 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Quando eu fazia Enem, eu sempre colocava. A primeira coisa que eu fazia na minha prova era depois que podia rabiscar já, né? Que o fiscal diz para você fazer, eu já colocava na prova de matemática. Para deixar lá sempre e não perder tanto tempo durante a prova também, né? Dependendo se tivesse alguma questão de trigonometria. E normalmente sempre tem. Então, vamos lá. A primeira questão da gente vai ser uma do Enem 2014.
E ela diz o seguinte: uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter um comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Então, quer dizer que, ou seja, esse triângulo tem pelo menos um lado com 6 palitos, né? A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que pode ser construída é... Então, vamos lá. E aqui ele dá as alternativas, né? Podem ser 3, 5, 6, 8 ou 10. E aí, essa questão é uma questão de desigualdade triangular. Por quê? O que é desigualdade triangular? É você saber qual é a condição que pode ou não se construir um triângulo. A gente sabe que o triângulo, eu vou pegar aqui umas canetinhas para ilustrar, ele tem 3 lados. Então, esses 3 lados, eles precisam se tocar de alguma forma, certo? E para se tocar, eles têm que seguir uma regra. Então, a gente vai descobrir essa regra agora. Olhem só. Ele diz, né, que um dos lados, eu vou chamar aqui de A, tem que ter 6 palitos. Então, se eu tenho 17 no total, automaticamente o lado B mais o lado C vai dar 11 palitos. E o que é que diz a regra da desigualdade triangular? É que a soma de 2 lados de um triângulo sempre deve ser maior do que o terceiro lado. Não importa se é o B ou o A. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem como é que eu não poderia formar um triângulo. Se eu digo que o B mais o C tem que ser maior que 6, o C mais o A também tem que ser maior que o B, e o B mais o A também tem que ser maior do que o outro lado, né? Então, todos esses lados sempre, eles têm que dar maior do que o terceiro. E aí, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, se a gente tinha que dar 17 no total, né? Então, A é igual a 6, B é igual a 1 e C é igual a 10. Esse triângulo é possível? Não. Porque você vê que ao somar A mais B, ou seja, 6 mais 1, você vai ter um lado menor do que o outro. Então, eu vou ter 7, que é menor que o terceiro lado, que é o C, que vale 10. E 7 é menor do que 10. Então, esse triângulo é impossível. E aí, para não perder muito tempo, vocês podem treinar isso em casa aí, conferindo quais são os lados. Quais seriam as possibilidades de triângulo que a gente tem? O primeiro é o que já está na questão, que é o que ele diz. Ó, se vocês contarem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado, ou seja, já tem um lado com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de outro lado, e esse outro lado aqui vale 5, né? Então, a primeira possibilidade seria esse lado que vale, esse triângulo que é 6, 6, 5. Qual seria a outra possibilidade? Esse triângulo aqui, ó, 6, 4, 7. Ah, Bia, por quê? Se eu somar 4 mais 7, dá 11. 11 é maior do que 6. Se eu somo 6 mais 4, dá 10, é maior do que 7. E se eu somo 6 com 7, dá 13, também é maior do que 4. Então, isso é um triângulo possível. Na primeira, a mesma coisa. Se eu somo 6 mais 5, eu vou ter 11, então é maior do que 6. E assim sucessivamente, né? Então, qual é a dica que eu dou a vocês? O lado menor, menos qualquer um dos lados, seria o lado que vocês iriam conferir. Porque 6 mais 6, obviamente, vai dar maior do que 5. Mas se você somar 5 mais 6, poderia não dar igual ao terceiro lado, né? Nesse caso aqui está dando porque é um triângulo possível. Mas para ir tentando aqueles outros números, por exemplo, 2 mais 10 mais 5. Por que não poderia? Entende? Vão treinando assim em casa para ir absorvendo essa questão. Então, o segundo triângulo seria esse, 6 mais 4 mais 7. E o terceiro triângulo seria 3 mais 8 mais 6. Aplicando a nossa dica, vamos usar aqui, somar os dois menores lados para ver se dá maior do que o terceiro. Quais são os dois menores? 3 e 6. 3 e 6 dá 9, 9 é maior do que 8. Então, essa foi a nossa última opção, né? Porque o próximo triângulo, se eu for construir um triângulo com lado 2, ele já não vai dar certo, né? Então, vamos lá. Essa é a nossa resolução da questão. Então, temos 3 triângulos aí possíveis. Acho que é a alternativa A. Enem 2013. As torres de Puerta de Europa são 2 torres inclinadas, uma contra a outra, construídas na Avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus, com a vertical,
e elas têm, cada uma altura de 114 metros. Sempre vão grifando essas informações, porque agora, principalmente com trigonometria, vocês vão ver que tudo é um lado do triângulo, é o ângulo do triângulo, enfim. E aí eu vou aproveitar essa questão para explicar o que é cateto oposto e cateto adjacente, que eu só citei lá no começo, né? E aí ele diz, né, a altura é indicada na figura como segmento AB. Então, isso aqui é o equivalente a 114. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,6, olha aqui como ele deu, como valor aproximado para a tangente de 15, e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço D. Então, ele quer descobrir aqui qual é o valor desse segmento aqui, certo? Com base no que ele deu. Então, ele te deu a altura do prédio e a tangente do ângulo 15. Vixe, Bia, como é que eu vou resolver isso? Vamos devagarzinho que a gente vai descobrir como é que a gente vai aplicar, né, essas funções trigonométricas. Olha só. A base do prédio, ela vai ser o quê? O nosso cateto oposto. O que é um cateto oposto? É qualquer lado do triângulo que está oposto ao ângulo observado. Então, ó, eu estou dizendo a vocês, eu fiz aqui do outro lado para ilustrar melhor, mas pode ser esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo desenhado em vermelho é igual a esse triângulo aqui, certo? Olha só. Eles dizem que esse ângulo aqui é de 15 graus, certo? Qual é o cateto oposto a ele? É o que está na frente, ó. Oposto. É o que está na frente. Então, esse é o nosso cateto oposto. Qual é a hipotenusa? É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ó, o ângulo de 90 graus está aqui, o que está oposto a ele é a hipotenusa, que é o maior lado também. E o cateto adjacente é o que resta, né? É o que está rente aqui ao nosso ângulo analisado. E aí eu tenho duas informações principais. Eu tenho que aqui, esse lado, né? O cateto adjacente mede 114 metros. E eu tenho que a tangente do ângulo 15 é 0,26. O que é a tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tenho dois valores aí. A do cateto adjacente em metros e o valor da tangente, que é um valor absoluto. Então, ó, a tangente do ângulo 15 é igual a x, que a gente não sabe qual é o valor do cateto oposto, né? Qual é o tamanho. E esse tamanho equivale ao quê? É justamente a base do prédio. Se vocês virarem esse triângulo, como ele está aqui, ó, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Aí vocês vão ver que é exatamente a base desse prédio, que é o que a questão está pedindo. Então, a tangente de 15 é igual a x dividido por 114. Qual é a tangente de 15? A questão deu. É 0,26. 0,26 é igual a x dividido por 114. O que é que eu faço aqui para descobrir x? Eu vou passar o 114 multiplicando. Então, ó, x é igual a 0,26 vezes 114. X é igual a 29,64 metros, certo? Então, a gente agora precisa, na verdade, descobrir a área desse prédio, certo? E qual é a informação importante que ele dá na questão? É que é um prédio de base quadrada. Um quadrado, ele tem todos os seus lados iguais. Se ele tem todos os seus lados iguais e o meu lado é 29,64, para descobrir a área, eu só vou multiplicar 29,64 por 29,64. Então, eu vou ter uma área aí, né, de 878,53 metros quadrados nesse prédio aqui. A alternativa é, certo, pessoal? Vamos lá. Enem 2019. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular de 3 quilômetros por 2 quilômetros de área, né? Que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio 1 quilômetro, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Tá aqui o desenho, vão acompanhando o desenho enquanto eu estou lendo. Dado o maior valor de área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade, de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Então, eles dividiram a área de ouro igualmente, certo?
Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde a aproximadamente, e aí ele diz para considerar a raiz de 3 sobre 3 como 0,58. Quem está ligado aqui já sabe os valores que podem ser raiz de 3 sobre 3, de acordo com aquela tabelinha que eu comecei a ver com vocês. Mas não precisava decorar. A gente consegue ir construindo a questão mesmo assim. Vocês percebam que aqui nós temos dois triângulos retângulos, né? A área de José e a área de João. A área de José não teria como calcular. Por quê? Porque ela não corresponde. A gente não tem um lado que a gente saiba o valor, né? Na de João a gente tem. Bia, a gente tem? Temos sim, ó. Se o retângulo, ele tem... cada dois lados são iguais, né? Então, esses lados são iguais e esses lados são iguais. Esse aqui de João vai ser 2 e aqui vai ser 3. No de José não dá, a gente não sabe dizer, só teria o 3, né? Teria como calcular também, mas a questão está pedindo de João. Então, vamos lá saber como é que João ficou aí com essa divisão de herança. Primeiro, a gente dividiu a terra de uma forma igualitária em relação à extração, né? Não em relação à área total. Então, ó, o ângulo de 90 graus, ele foi dividido em 30 para cada filho. Porque aqui eu tenho um ângulo de 90. Ele está dizendo que foi igual à área de extração do ouro. Se for igual, eu vou dividir 90 por 3. 90 por 3 é o quê? 30 graus para cada terreno. Então, cada partezinha dessa aqui, acho que vocês estão conseguindo acompanhar com o mouse, né? Equivale a 30. A soma delas, 90. Então, ó, por onde a gente vai começar? Pelo terreno que possui as informações, que é o terreno de João. Olhem aqui, a informação deixei circulada para vocês entenderem. A gente vai ver que o terreno de João, né, tem um dos lados, é o nosso cateto adjacente. Bia, por que cateto adjacente? Porque o ângulo que a gente está analisando é o ângulo de 30 graus. Ah, se eu estivesse analisando esse ângulo aqui, o cateto adjacente seria, o cateto oposto seria esse e o adjacente seria esse. Então, essa questão dos catetos é sempre em relação ao ângulo analisado, certo? Qual é a única coisa que não muda num triângulo? A hipotenusa. Porque vai ser sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus e é sempre o maior, né? Tá aqui a hipotenusa desse triângulo. Então, vamos lá. João, né, vai ter um lado do triângulo dele, do terreno dele, vai ter 2 quilômetros. E aqui a gente vai ter justamente o valor para raiz de 3 sobre 3. O que é raiz de 3 sobre 3, né? É a tangente. Então, ó, a tangente de 30, o que seria? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é o porquê? Porque é esse valor aqui que eu preciso saber para calcular a área do terreno de João, né? Então, eu vou fazer oposto dividido por adjacente. Que razão trigonométrica é essa? Tangente. Então, a tangente de 30 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Qual é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. É igual a x, que é o valor que eu não sei, dividido por 2, que é o meu cateto adjacente. Então, ó, a questão diz que é para considerar como 0,58. O raiz de 3 sobre 3. Então, 0,58 é igual a x dividido por 2. Então, o x vai ser 2, vou passar para cá multiplicando, 2 vezes 0,58. X vai ser igual a 1,16 quilômetros. Então, isso aqui equivale a 1,16, certo? O cateto oposto do terreno de João. Para descobrir a área, como é que a gente calcula a área de um triângulo? A gente vai fazer base vezes a altura dividido por 2. Bia, qual é a base? Ó, percebam que eu vou ter aqui. Tanto faz, ó. Aqui eu vou ter, posso ser minha base, aqui pode ser minha altura. Aqui pode ser minha base e aqui pode ser minha altura. Então, vamos lá. Vou escolher o maior como base. Então, 2 vezes 1,16 dividido por 2. Percebam que daria a mesma coisa, né? Tanto faz. Se eu botasse 1,16 vezes 2 dividido por 2, vai dar a mesma coisa. Aí, aqui tem uma coisa que vocês podiam perceber. Eu estou multiplicando 116 por 2 e dividindo 116 por 2.
que isso quer dizer? Que eu posso simplesmente cortar. Então, a área desse meu triângulo aqui vai ser 116 quilômetros quadrados, certo? Então, vamos lá agora saber qual é a porcentagem desse terreno como total. Já descobri que era 116, né? 116 quilômetros quadrados. Agora eu quero saber o que é que isso equivale do total do terreno da herança. Como é que eu vou saber qual é o total da área do terreno da herança? Vou multiplicar aqui um retângulo. Como é que eu faço a área de um retângulo? Multiplico um lado pelo outro, né? Então, 2 vezes 3 vai ser 6 quilômetros. Isso aqui é o total. Agora eu vou fazer uma pequena uma regra de 3 para poder descobrir qual vai ser a porcentagem. Então, 6 quilômetros quadrados está para 100%, assim como 116 quilômetros quadrados está para x. E aí eu vou multiplicar 116 por x e dividir por 6. Isso vai dar x é igual a 19,33333% da área total do terreno. Então, quer dizer que João ficou com quase 20%, né, do terreno do seu pai, fazendo com que seja a alternativa E. Vamos lá, outra questão. Enem 2017. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de x é igual a K vezes o seno de x, sendo K uma constante. E supondo-se que x está entre 0 e 90 graus, aí ele mostra a figurinha. Quando x for igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Bia, eu não entendi nada. Pois é, vamos tentar ajeitar essas informações. Olha o que ele está dando. Ele está dando que a intensidade luminosa, que é igual a esse i aqui, é dada por essa função, K, que é uma constante, vezes o seno do ângulo, certo? Então, olha só. Se eu tenho que x é igual a 90, o nosso i vai ser igual a K vezes 1. Porque o seno de 90 é igual a 1, certo? Então, K igual a 1 total. Agora, se eu tenho que x é igual a 30, a gente tem que saber qual é o seno de 30. Seno de 30 é 1,5. Então, ó, a intensidade luminosa vai ser igual a K vezes 1,5, que vai ser igual a K sobre 2. Bia, isso quer dizer o quê? Que a intensidade luminosa ela está em 50%. Quando eu divido algo por 2, quer dizer que eu tenho metade daquela coisa. Se aqui foi 100%, né, a nossa intensidade luminosa, e foi igual a K, então, ó, o K dividido por 2 equivale a 50% dessa intensidade luminosa. Então, ó, é uma coisa complicada para você entender, mas o cálculo é extremamente simples. Variação vai ser de 50%, né? Porque ele pede a primeira variação, que seria de 90, em comparação com a de 30. Se a de 90 foi K e a de 30 foi K dividido por 2, quer dizer que essa variação foi de 50%. Certo, pessoal? Então, se eu tinha 100% e botei esse 100% dividido por 2, tenho 50% agora. Alternativa B de bola. E é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, se quiserem pedir mais questão, se quiserem tirar alguma dúvida de alguma dessas questões que foi exposta, só falar pelos contatos que estão lá no comecinho do slide. Uma boa semana, um bom aulão também e até mais, pessoal.